a Jaque? E como que a Jaque se tornou a Jaque da Bifene? Então, a Jaque hoje em dia, é uma mulher muito bem realizada em tudo que faz. Eu sempre procuro falar que eu sou muito boa no que eu faço, assim, tudo que eu coloco a mão, eu sou muito boa. E muita gente fala assim, mas isso ela se acha muito, ela vai se achar demais. Mas se eu não tenho meu próprio reconhecimento, quem é que vai me dar o meu reconhecimento? Então, tudo que eu procuro fazer muito bem feito. Porque é o meu trabalho, é o meu esforço, é a minha dedicação que está ali. Então, eu desde muito jovem, eu sempre fui assim. Eu, com mais ou menos 18 para 19 anos, eu fui trabalhar em São Paulo, acho que eu já contei essa história algumas vezes, e contra a vontade dos meus pais, meu pai deve estar assistindo a live, ele ficou até sem falar comigo, porque eu entrei numa empresa, ó, tô começando a ficar falante já. Eu entrei numa empresa de moda como modelo de prova dessa empresa. Quem me conhece, quem me segue já sabe dessa história de Cláudia Salteado. E comecei a trabalhar em São Paulo e eu tinha que pegar fretado todo dia para subir, né? Então, tipo, eu acordava mais ou menos umas 4h30 da manhã, pegava fretado ali na entrada de Vicente de Carvalho, ia até São Paulo. E isso demorava mais ou menos umas 3h30 para chegar no trabalho. Só que assim, a empresa que eu trabalhava, ela não pagava o vale transporte. Então tinha que sair do meu bolso. E você saía do Guarujá? Do Guarujá, e eu pagava a passagem todo dia para ir trabalhar. Mas não sobrava nada? Não sobrava nada. Eu trabalhava para pagar, para custear só a minha ida. Sobrava, mas eu ganhava R$1.200 na época, tipo, eu gastava mais ou menos uns R$700, R$800 de fretado. Isso porque eu comecei a fazer amizade com os motoristas dos fretados, eles me davam carona mais barato, então eles me pegavam na estrada, tanto tempo quanto para voltar, e eu dava o dinheiro... Ai, meu Deus, não sei nem se eu posso falar isso. Eita, ops! Mas já foi. Aí, enfim... Desculpa aí se alguém tem, né? E aí o meu pai, ele foi super contra, ele falava que eu não precisava disso, porque, eu tipo, era muito nova, eu ficava na beira da estrada, assim, esperando o ônibus passar, tipo, aquelas pessoas que ficam pedindo carona mesmo, sabe? E você tinha quantos anos, Jaque? Mais ou menos uns 20 anos. E eu, muitas vezes, não tinha dinheiro pra voltar mesmo. Então, tipo assim, meu pai já passou uns perrengues comigo posso contar uma situação, assim, teve um dia que eu não tinha dinheiro pra voltar. E aí eu não tava conseguindo falar, tipo, eu cheguei na rodoviária do Jabaquara e eu não tinha dinheiro para comprar passagem e eu tava esperando o motorista que me pegava sempre todas as noites, né, passar. Só que ele passou com fiscal dentro do ônibus, então quando tem fiscal não pode parar, né? E aí ele passou direto e eu não tinha dinheiro pra voltar pro Guarujá. Cara, esse dia eu sentei, eu comecei a ligar pro pessoal que trabalhava comigo e coincidentemente, tipo, eu não consegui falar com ninguém. A pessoa que eu conseguia falar, tipo, morava em Alphaville, muito longe. E aí eu liguei pro meu pai, aí meu pai também não tava conseguindo falar com ele. Aí eu consegui falar com meu pai, aí meu pai ligou numa base policial perto do Jabaquara, explicou a situação, aí foi uma viatura de polícia atrás de mim. Aí eles me pegaram, o policial me levou até o guichê da rodoviária e comprou uma passagem pra eu voltar pro Guarujá. Nesse nível, nega. Mas eu não desisti. Muitas vezes eu subia e descia. Tipo... E qual a sensação da polícia te levando no... Então, eu não sei se eu agradeci ou se eu chorava, mas eu acho que na hora eu agradeci, porque, tipo assim, eu lembro de eu sentada, assim, no meio fio, eu comecei a chorar, falando, meu Deus, o que eu faço? E eu, tipo assim, eu não queria, sabe aquele braço a torcer de que não queria ligar pro pai, sabe? Sim. Eu não queria ligar pro meu pai pra ele me socorrer, porque eu chegar em casa e ele falar, tá vendo? Você não precisa passar por isso, e não sei o quê. E foi o que aconteceu, mas graças a Deus tá tudo certo. Mas em nenhum momento eu quis desistir, porque eu sempre via como uma oportunidade mesmo, de trabalho, de crescimento, e foi o que aconteceu. Essa minha insistência não foi em vão. Tanto que eu falo isso para todo mundo e sempre falo nos meus stories que eu só tô onde eu tô por causa dessa oportunidade que eu tive de trabalhar nessa grande empresa, porque eu trabalhei com estilistas muito grandes, assim, de grandes marcas, então foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Todos os meus fornecedores, as fábricas que eu trabalho, é dessa empresa que eu trabalhei, entendeu? Lá eu fiquei durante 4 anos, eu tive 3 promoções, e aí eu consegui subir de cargo, consegui ganhar mais, eu consegui me mudar para São Paulo, e aí
Eu cheguei na Bifene por causa do meu marido, também quem me segue sabe disso. Conheci ele, namorávamos e tal, aí começamos a morar junto também, e a minha vida era muito... Hoje a minha vida é corrida, mas a minha vida conseguia ser muito mais naquela época, porque eu não tinha tempo de fazer nada. Era trabalho, empresa, trabalho, eu chegava em casa morta de cansada, e final de semana que ele queria fazer alguma coisa, eu também só queria dormir. Então, aí a gente começou com os planos de casar e tal, e aí ele falou, abre alguma coisa pra você, porque não rola essa sua rotina, você não tem tempo pra nada, você só dorme em casa, a gente não faz nada, a gente acordava sábado de manhã e ficava sábado e domingo o dia inteiro no quarto deitado, dormindo, porque eu ficava muito cansada. E aí ele foi me apoiando, e aí eu fui desenvolvendo a ideia, eu sempre gostei muito de sapato, eu sempre tive muito sapato na minha vida, muito, eu me endividava pra ter sapato. Alguém se identifica, né, meninas? Então, eu sempre gostei muito. E eu esperava, as épocas de promoção, assim, da Schutz, da Arezzo, pra poder comprar. Eu comprava de 2, 3, assim, era muito louco. E aí, teve um dia que a gente tava saindo pra jantar e eu tava pensando no que abrir e tal. E aí, eu tava na frente, assim, no guarda-roupa com um monte de sapato. Eu falei, gente, tá na minha cara o que eu tenho que fazer e... Isso, né? É isso. E aí eu já tinha os contatos e aí só foi fluindo. Eu demorei, até abrir a Bifene, eu demorei uns 4 meses, porque eu estudei muito o mercado, eu estudei fornecedores muitos, que hoje me pedem para fazer comigo. Naquela época não quiseram fazer, porque quando você começa o investimento num calçado, para você montar uma loja de calçados, é um pouco alto, assim, não é... Por exemplo, você ir até São Paulo, comprar algumas peças de roupa e revender. Calçado não, você precisa comprar uma grade inteira. E muitas fábricas têm pedido mínimo, né? Então, tem fábrica que pede no mínimo 100 pares, 200 pares. Imagina para quem está começando e não tem grana, que era o meu caso, entendeu? E aí eu já tive muitas fábricas que não quiseram fabricar para mim na época, mas aí eu consegui encontrar um que conseguiu atender um pedido mínimo, e eu abri a Bifene, acho que com 7 modelos só, com pouquíssimas coisas. E não desistindo nunca, assim. Na minha cabeça nunca passou que não daria certo. Na minha cabeça sempre passou que daria certo, porque era o meu trabalho, eu confiava muito em mim, até hoje eu confio. Não que eu acerte sempre, não é sobre acertar sempre, é sobre acreditar, e eu acredito muito em mim. Então por isso que a Bifene dá super certo até hoje, graças a Deus. E vai continuar. Jaque, deixa eu te perguntar, você estava ali em São Paulo, na correria, trabalhando com grandes estilistas, né? Além de você perceber que estava perdendo tempo, que você não estava tendo tempo pro marido, né? Tudo mais, estava nesse impasse de casar, não casar. Teve alguma coisa, às vezes, dentro dessa empresa também, que não estava, às vezes, mais te motivando a continuar ali? Não, dessa empresa eu fui mandada embora mesmo. Você foi mandada embora? Fui mandada embora por corte de funcionários. Eu fui mandada embora. E aí foi onde você enxergou a oportunidade da Bifene? Não, na verdade, eu saí dessa empresa e aí eu fui trabalhar em um fornecedor que fornecia para essa empresa. E aí foi lá, e assim, essa fábrica não, essa empresa que eu trabalhava era em São Paulo. E aí eu fui trabalhar em uma fábrica que fornecia, só que essa fábrica era em Alphaville. Então dava 70 quilômetros da minha casa, 70 para ir, 70 para voltar. Então era muito longe. Muito mais longe, muito mais cansativo. Então, já não estava mais compensando para mim, nem fisicamente, nem financeiramente também. Apesar de... Desculpa, gente, já tá começando a falhar minha voz. Nessa época eu já tinha um pouco mais de conhecimento, eu já tinha um pouco mais de... Enfim, estudo, estrutura, pessoal mesmo. Então, eu preferi abrir mão desse cargo que eu tinha nessa empresa e investir em uma coisa para mim, entendeu? Para você. E aí você, né, criar estratégias. No final é a liberdade. A liberdade do convívio em casa, a liberdade financeira. Sim, exato. De que tudo depende de você e é você e você mesma, né? Não que agora eu seja mais livre, não é isso. Porque, né, quem é empreendedor sabe o que eu tô falando. Mas a gente tem um pouco mais de liberdade, né, de fazer os nossos horários. Lógico que as responsabilidades triplicam,
Porque quando você é CLT, você trabalha, faz o seu, no final do mês seu salário tá ali. Só que quando você é dono do seu negócio, para você comer, pagar suas contas, você precisa única e exclusivamente de você. Ninguém vai te pagar o salário, é você que vai fazer o seu salário. Então, o buraquinho é um pouco mais embaixo, mas compensa. E como que você voltou pro Guarujá? Você estava em São Paulo, aí falou assim, Bifene. Por que Guarujá? Por que voltar aqui? Porque, na verdade, eu nunca saí do Guarujá, assim. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, e o meu público, assim, meus amigos, minha família, todo mundo é do Guarujá. Então não fazia sentido eu abrir a Bifene em um lugar que eu era totalmente desconhecida, assim, dar meio que um tiro no escuro. Primeiro que eu comecei a Bifene online, né? Ela foi totalmente online. E ela começou a crescer mais no Guarujá. Eu tenho clientes em São Bernardo, em São Paulo, só que não é tão forte quanto no Guarujá. Então eu não quis abrir mão dessa minha raiz, entendeu? De ter começado no Guarujá. Porque a minha ideia era ir para São Paulo, agregar conhecimento, crescer pessoalmente, profissionalmente e voltar pronta para poder tacar o pau na cidade, entendeu?